Josué, capítulo 12. Estes são os reis da terra que os israelitas derrotaram, e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon, e todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom. Governou desde Roer, que ficava às margens do rio Arnon, até o rio Jaboque, que era a fronteira do território dos amonitas. Esse território incluía metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, que é o mar salgado, até Bet-Jesmote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, que reinou em Astarote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Estes são os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas, a saber, a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe. Essas terras eram dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Esta é a lista dos reis: o de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel; o rei de Jerusalém, o rei de Hebron; o rei de Jarmute, o rei de Laques; o rei de Eglon, o rei de Gezer; o rei de Debir, o rei de Geder; o rei de Ormá, o rei de Arade; o rei de Libna, o rei de Adulão; o rei de Maquedá, o rei de Betel; o rei de Tapua, o rei de Éfer; o rei de Afeque, o rei de Lazaron; o rei de Madom, o rei de Assor; o rei de Sinrom-Merom, o rei de Aquisaf; o rei de Taanaque, o rei de Megido; o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo; o rei de Dor, em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal, e o rei de Tirza. Ao todo, 31 reis. Ok, vamos lá, vamos comentar. Olá, Sonilda, boa noite. Vamos comentar rapidamente aqui esse capítulo 12. E como eu já falei, Sonilda, a gente vai comentar o capítulo 12, vou fechar a live e a gente faz a live do capítulo 13, já que essa daqui é curtinha, tá bom? Bem, aqui nesse capítulo 12 a gente vê os reis conquistados pelos israelitas nesse final de campanha, né? Quando eles já tinham atravessado o Rio Jordão, então Deus começa a dar a eles várias das cidades, povos que habitavam ali na terra geral de Canaã. E a gente vai ler aqui vários nomes, né? Como a gente leu, nomes estranhos que a gente não está acostumado. Acho que a nossa maior dificuldade com o texto bíblico é, às vezes, ler nomes que a gente não está familiarizado. Mas aqui é um registro histórico, né, para as futuras gerações, de toda essa campanha de guerra de Josué, tudo que eles conseguiram, alcançaram, conquistaram. E é interessante porque nesse capítulo 12 a gente vê que se unem tanto os reis vencidos por Moisés quanto reis vencidos por Josué. Isso porque Moisés e Josué, eles fizeram parte de um todo, né? Tiveram uma história complementar, né? Josué fez parte da história de Moisés durante muito tempo, como o seu braço direito, o comandante do exército
né, junto com Moisés, auxiliar de Moisés, idôneo, e após a morte de Moisés, Josué assume essa liderança do povo e dá continuidade à conquista. Moisés conquistou os reinos que estavam do lado leste do Rio Jordão, e depois Josué, ao atravessar o Jordão, conquista os reinos ali, os povos, as cidades do lado oeste. Olá, Misa, tudo bom? Boa noite. Então, a gente vê que essa descrição dos reis que foram vencidos no capítulo 12 unem tanto as conquistas de Moisés quanto de Josué, porque elas faziam parte de um todo. Isso aponta para nós que nós somos cooperadores uns dos outros e de Deus por algo maior, né? Nós fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Em vez de ficarmos só preocupados naquilo que individualmente vamos ser valorizados ou aquilo que individualmente vamos conquistar na vida, que possamos ser parte de algo que Deus está escrevendo no mundo e que as nossas histórias possam se complementar, possam se ajudar, que possamos ser auxiliares para que todos nós vivamos os propósitos de Deus em nossas vidas e naquilo que Ele está fazendo, escrevendo no mundo. Esse registro aqui de Josué 12 é importante para as futuras gerações, mas também nos lembra de que precisamos rememorar as nossas conquistas, né? O quanto já avançamos e principalmente como Deus foi e é central em nossas vidas. Às vezes a gente só lembra dos nossos fracassos, dos nossos defeitos, das nossas derrotas, que fazem parte também como um processo de aprendizado da parte de Deus, porém, que a gente possa lembrar muito mais do quanto já conquistamos, crescemos, aprendemos, do quanto o Senhor foi fiel, do quanto o Senhor se revelou a nós em meio às diferentes circunstâncias e dificuldades. E em tudo somos mais que vencedores por aquele que nos chamou, por aquele que nos comissionou para a batalha da vida, né, para a missão do reino de Deus. Esse relato de Josué 12, ele nos dá uma perspectiva maior de tudo que Deus estava fazendo. Às vezes a gente fica só focado numa batalha específica, mas Deus, na verdade, coloca essa batalha dentro de uma batalha maior, de uma guerra maior, de algo muito maior que Ele está fazendo. E ainda que tenhamos sofrido algumas baixas, algumas perdas, tenhamos sido desgastados por batalhas específicas, na perspectiva maior de Deus, nós somos vencedores e estamos avançando por sua fidelidade. Isso nos enche de gratidão por suas bênçãos já concedidas, por seus livramentos. Isso nos enche de fé, porque a gente sabe que o mesmo Deus que esteve conosco no passado é conosco hoje e estará conosco no futuro, e nos enche de esperança, né, de motivação para não desistirmos das batalhas que estão na nossa frente, né? Deus está conosco, assim como esteve no passado, e isso nos motiva bastante. Ok? Capítulo 12, basicamente é isso. Agora eu vou estar encerrando a live e a gente vai estar reiniciando a live com o capítulo 13, isso para a gente poder manter registrado aqui no Instagram de forma bonitinha por capítulo, como eu tenho feito, tá bom? Então a gente já volta. Vou encerrar aqui, a gente já volta.